Inicialmente eu queria agradecer a oportunidade, o convite que me foi feito pelos organizadores, pela Unafisco. Conheci o pessoal da Febrafit aqui, o pessoal da PIT, muito simpático, muito acolhedores, então queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouco de aduana. A gente na Receita tem uma piada interna, de que a aduana é o patinho feio da Receita, a gente só é procurado quando dá algum problema, e aí descobrem que a aduana existe. Eu acho que essa visão tem mudado um pouco ao longo dos anos, e parte da minha presença aqui é um esforço em relação a isso. Então, queria agradecer essa oportunidade, esse espaço, para colocar um pouco do trabalho que é feito nas aduanas do Brasil. Sobre o evento em si, quando eu recebi o convite, especificamente do Kleber Cabral, que foi quem me ligou, eu não conhecia o evento ainda. Ele me falou um pouco, me deu algumas indicações, eu procurei. Me pareceu algo muito sério, então me chamou a atenção. Mas, estando aqui nesses 3 dias, as minhas expectativas foram superadas em muito em relação à questão do nível dos debates, das pessoas aqui presentes. Então, assim, estou muito bem impressionado do que estou vendo aqui. Eu acho que o nível de debates, de explanações muito alto. Seria muito proveitoso, falando especificamente de Brasil, se a gente pudesse ter um nível de debate assim na nossa sociedade. Aliás, amplie, se a gente pudesse ter um nível de debate assim no nosso parlamento, no nosso executivo, judiciário e sociedade. O colega Jurandir falou ontem aqui sobre a questão das redes sociais. Eu concordo que a gente tem que ter essa abertura, essa proximidade. Então, em relação a isso, eu acho que há uma evolução com o advento das redes sociais. Mais pessoas tiveram oportunidade de expressar suas ideias, mas aí a opinião pessoal, eu acho que a gente está muito no início ainda. E, infelizmente, essas ideias ainda são muito rasas. Todo mundo se acha no direito de dar opiniões determinantes sobre assuntos, mas sem conhecer o assunto. E, ultimamente, no Brasil, para piorar um pouco, aliás, não só no Brasil, porque é um fator mundial, para piorar um pouco, a gente também tem a questão das extremidades. Infelizmente, a gente está com um polo muito exagerado de paixão ideológica, que isso também deturpa um pouco as opiniões, a visão. Você não consegue ter uma clareza de julgamento. E nesses 3 dias que a gente está aqui, eu não vi isso em momento algum. Eu vi pessoas com pensamentos divergentes, colocando de forma educada e clara o seu raciocínio lógico. Você pode concordar ou não, mas tem uma razão de raciocínio, de base, de fatos históricos. Então, eu acho que isso é muito proveitoso e queria parabenizar aqui o nível dos debates que tem ocorrido. Em relação especificamente a carreira de auditoria, também aproveito para dizer que saio daqui ainda mais orgulhoso de fazer parte da categoria. Conheci diversos colegas aqui que não conheciam, principalmente do pessoal do Fisco Estadual, e acho que a gente tem um nível muito alto e é obrigação nossa participar mais das decisões de sociedade, participar mais do debate, se envolver mais, porque só julgar e reclamar da situação que o país está e sem dar a sua cota de contribuição também não acho muito justo da parte dos atores. Acho que nos compete, como quem teve mais oportunidade de estudar, de ascender socialmente, de participar dessa evolução do país. Acho que é uma obrigação nossa. Falando especificamente um pouco de mim, em geral eu sou uma pessoa mais reservada. Não gosto de aparecer muito, por incrível que isso possa parecer ultimamente, mas não é o meu feitio. Mas dentro dessa lógica que eu estou colocando agora de uma aproximação com a sociedade, eu tenho feito esse esforço aí de aparecer e divulgar um pouco mais, principalmente quando eu comecei a desenvolver algumas funções de chefia na Receita Federal. Eu acho que é o nosso papel se aproximar e mostrar. Acho que, falando especificamente de Receita Federal, que é o que eu conheço mais profundamente, acho que a gente peca muito em relação à divulgação e à proximidade com a sociedade. E aí a gente, em vez de ser parte de solução, muitas vezes é visto como parte do problema. Um problema antes e um problema depois. A gente está bem no meio, a gente é quem arrecada. Na minha visão, tem um problema antes, que é o que tem sido debatido aqui esses dias, que é a questão do que se arrecada. Então, a gente tem debatido aqui em relação a você evoluir no tipo de arrecadação, nos tributos, e a gente leva parte dessa culpa, dessa injustiça. E falando especificamente de Brasil, a gente leva muito da culpa do depois, porque boa parte dos recursos que são angariados pelas nossas funções, eles
não são bem aplicados, né? Deveriam ser muito melhor aplicados. Então, e a gente é visto como parte desse problema. Eu acho que muito também por nossa culpa de não se comunicar bem. A gente deveria se colocar como parte da sociedade e ajudar a exigir uma melhor aplicação desses recursos que nós estamos lá no dia a dia arrecadando, nós estamos lá no dia a dia nos colocando na linha de frente para arrecadar, e eu acho que a gente é muito tímido ainda nessa participação, depois nessa destinação, que não seja como órgão, mas seja como cidadão e seja como organização, que é o que a gente tem aqui hoje. As organizações servem para isso, para representar um conjunto de cidadão, então acho que a gente peca ainda nisso, então essa é a ideia. Falando especificamente sobre controle aduaneiro, acho que tem que começar pontuando que quando a gente fala de controle aduaneiro, a gente não está falando de arrecadação. A gente está falando de controle de fronteiras. E o controle de fronteiras serve basicamente para você aplicar a política do Estado, da nação, em relação ao seu comércio exterior. Então, o que o país entende como proveitoso. Então, você faz esse controle. E o controle do que entra e sai no país. Se a gente for falar do que entra e sai, vamos pegar do que sai. O colega aqui do Pará falou do ouro, que o Pará é o principal produtor. O Brasil, oficialmente, exporta mais ouros do que produz. É meio ilógico, mas é exatamente isso. O Brasil exporta mais ouros do que produz. Só daí já dá para a gente perceber duas coisas. Primeiro, óbvio que há uma fraude. E segundo, que a gente continua a explorar, a exportar os nossos bens nacionais para produzir riqueza em outros lugares. Com agravante que a gente nem pode culpar Portugal agora. É uma culpa exclusivamente nossa. Em relação a... Não vou me adentrar nessa questão do ouro, dos problemas sociais, porque não é o fórum aqui, mas é um problema gravíssimo. E em relação à entrada do bem, de você proteger a sociedade em relação ao que entra, para pegar dois exemplos aqui básicos, que é um problema também não só do Brasil, Portugal, do mundo. A gente tem os produtos contrafeitos e a questão das drogas. Em relação, inclusive, Brasil e Europa, é um problema sério. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Dando essa ideia inicial, vou falar especificamente um pouquinho do aeroporto de Guarulhos, que é onde eu tenho a minha história profissional, e com isso fazer um link do que eu imagino que deva ser a evolução do controle aduaneiro. Então, falando especificamente um pouquinho do aeroporto de Guarulhos, é o 23º do mundo em movimento de passageiros, é o maior do Brasil, da América Latina e também, abaixo da linha do Equador, do Hemisfério Sul, é o maior aeroporto do mundo, ali lado a lado com Jacarta, na Indonésia. São 43 milhões de passageiros ano, é maior do que aeroportos importantes como Lisboa, Madrid, Miami, Barcelona, Roma e por aí vai. A título de comparação, Lisboa tem 31 milhões de passageiros ano. Estou falando dados de 2019, está antes da pandemia, porque pós-pandemia ainda não houve uma normalização, só antes da pandemia. 700 voos diários, 65% do fluxo internacional de passageiros no Brasil passa por Guarulhos, uma circulação diária de em torno de 250 pessoas e 25 mil funcionários diretos. Ou seja, o aeroporto de Guarulhos é uma cidade de médio porte. Como é que eu imagino a projeção do futuro do controle aduaneiro? Um controle integrado entre as aduanas mundiais, porque você tem a facilidade cada vez maior de circulação de pessoas e mercadorias e o crime organizado se aproveita disso. Então, o crime organizado já é transnacional há muito tempo. O crime organizado tem uma facilidade de troca de informações, de comunicação, que às vezes nós, os entes estabelecidos, infelizmente não temos. Então, eu acho que a gente tem que evoluir muito em relação a essa parte, através de cruzamento de dados de convênio de maneira sigilosa e segura, e o processamento desses dados de forma automática e sem intervenção humana. Eu vou entrar um pouquinho também no que foi dito aqui sobre inteligência artificial, que a gente já tem trabalhado lá com isso. E aí você tem a vantagem, porque quando você começa a ter mais dados, você tem o problema de como você vai triar toda essa informação. Não adianta você ter a informação se você não consegue processar essa informação. E você tem a questão dos sigilos. Então, se você tem uma triagem, um processamento desses dados de forma mais automática,
você obviamente tem a informação que te interessa e você tem uma proteção maior em relação ao sigilo, que é uma preocupação grande de todos. E falando especificamente de Europa também, eu vou entrar depois ali, a questão aqui é mais sensível ainda. Aprendizado de máquina nos critérios de seleção que gera resultado. Hoje, nós, servidores, determinamos os critérios através de resultados, é óbvio, através de estudos, através da experiência, que a gente quer para cruzar esses dados. Se você tiver uma evolução na questão da inteligência artificial, ele vai começar a aprender com um resultado positivo os dados, a começar a sugerir os dados com resultado positivo e vai fazer todo esse cruzamento. Em relação ao que foi colocado aqui, a gente não deve esquecer que o nosso intuito não é que a máquina substitua as pessoas, o nosso intuito é que a máquina ajude as pessoas. Então, cada vez mais, eu acho que a formatação dos objetivos, o controle, é uma intervenção humana e a parte mais de execução, de processamento, seria uma parte mais tecnológica, uma parte mais da máquina, vamos dizer assim. Falando especificamente de Brasil, especificamente de Receita Federal, a gente tem um movimento ao longo dos anos de diminuição do número de servidores, isso é uma tendência que não deve diminuir, então a gente tem que aproveitar isso, essa realidade, então, para você colocar essas atividades mais não seria braçal, mas seria uma atividade de um volume maior, e você deixar os servidores que existem para fazer o controle de onde você quer chegar com essa atividade. Falando especificamente do nosso controle de viajantes, no Brasil a gente tem uma diferenciação entre o controle de passageiros em relação ao controle de carga e remessa expressa. O controle de passageiros, ele hoje é muito mais evoluído. A gente aproveitou ali da Copa do Mundo, Olimpíada, aqueles eventos lá para conseguir recursos, então a gente conseguiu uma evolução muito grande em relação a isso. Os outros dois setores, eles estão agora passando por essa transformação, vou mostrar um pouco mais à frente. Mas a gente tem ali a base de dados fiscais da Receita Federal, a gente tem o API e o PNR das companhias aéreas, só dando uma explicadinha para quem não conhece. O API são os dados do voo, então quando o avião fecha e decola, você tem os dados daquele voo, esses dados são o API. Eles são enviados de forma automática para o sistema e, através disso, você consegue fazer o cruzamento de dados para auxiliar na análise de risco. E o PNR são os dados da reserva. E aí que eu falei lá no começo sobre essa questão das drogas da Europa, é engraçado, porque no Brasil, a gente recebe os dados PNR do mundo inteiro, menos das companhias aéreas europeias. E é mais engraçado ainda, porque a gente recebe lá no aeroporto de Guarulhos, sem exagero, pelo menos uma vez por mês, visita de delegações europeias, para a questão da gente trabalhar em conjunto em relação ao tráfico de drogas. O Brasil não produz 1 quilo de cocaína, mas o Brasil é o maior exportador de cocaína do mundo, porque o Brasil está na rota dos países produtores. Então, a gente tem esse problema sério. E o que acontece? A Europa, por questões internas de proteção de dados, não fornece os dados PNR, que são os dados da reserva. E você só consegue fazer uma análise de risco do voo que vai sair com os dados da reserva, porque se você fizer com os dados API, o voo já está voando, não faz diferença nenhuma. Então, você precisa dos dados da reserva. E como você não tem esses dados, você não consegue fazer uma análise de risco mais precisa em relação aos voos com destino europeu. E essa história é excelente. E é mais engraçado ainda, porque se um passageiro europeu está voando numa companhia brasileira, aí você tem acesso a todos os dados. Agora, se esse mesmo passageiro europeu está voando numa companhia europeia, aí você não tem acesso. Enfim, o resultado é que a gente é solicitado a ajudar nesse combate, a gente está à disposição, entende que é o nosso papel também, mas, ao mesmo tempo, os dados não são passados para a gente. Então, a gente fica nessa situação. Eu aproveito para falar aqui, porque todo lugar que eu vou, eu falo a mesma coisa, todo mundo que conversa comigo escuta essa reclamação, e eu faço mesmo. Enquanto a gente não resolver isso, eu não vou parar de reclamar. Eu fui para a França e fiquei 5 dias falando a mesma coisa. Acho que não vou ser mais convidado, inclusive. Aliás, em relação a Portugal, foi muito bom estar aqui. Nós temos também o histórico de viagens e os registros de ocorrência e informação de alvo. Através de toda essa informação, a gente faz a seleção dos alvos. E para a gente captar esses alvos, tem o reconhecimento facial, eu vou explicar mais na frente. E a gente tem as ferramentas do sistema, que seria o monitoramento, coincidência, portal de alertas, algumas, a título de exemplo. Então, como é que funciona essa questão analisada? A gente recebe, falando especificamente da chegada, a gente recebe o API, que são as listas de viajantes,
A gente cruza, atualmente a gente tem em torno de 53 critérios, que eles são cruzados entre si, para você determinar a pontuação, e aí o sistema te oferece uma pontuação de risco. Então, dentro daquela, a gente tem uma capacidade de seleção, que é a nossa capacidade de atendimento no momento. Então, o responsável pela fiscalização no momento, ele informa qual que é a capacidade daquele momento, e aí o sistema pega aquele número, e ele, através dessa pontuação, ele te indica os passageiros com maior risco aduaneiro. E aí, como é que você seleciona, separa esses passageiros no meio de milhares que chegam ao mesmo tempo? Através do reconhecimento facial. O IRIS é o nome do programa. Isso aqui é o VU, é uma pasta. Cada viajante que chega ou sai do Brasil, ele automaticamente o sistema vai criar uma pasta única para ele. Então, todas aquelas informações que eu falei ficam nessa pasta. Então, cada viajante tem uma pastinha sua lá, que vai sendo acrescentado as viagens, as ocorrências, tudo que se passa vai sendo acrescentado ali. Qual que é o objetivo dessa pasta? É indicar os alvos, mas é principalmente não indicar os alvos. Porque os alvos, os passageiros selecionados, são a minoria. Penso que a nossa obrigação é fazer um controle aduaneiro sem interferir no fluxo de bens e pessoas. Então, a gente tenta o máximo possível separar o passageiro que não vai trazer problema e tentar agilizar a viagem desse passageiro e selecionar no meio daqueles milhares os poucos passageiros que são eventos de risco. Então, quando você individualiza, você está juntando o máximo de informação possível para você separar o passageiro. Tanto pegar os poucos que te interessam, como separar a grande maioria que não te interessa, não interessa no sentido aduaneiro que eu estou dizendo. Isso aqui é uma visão rápida do sistema, das informações que aparecem. Pelo tempo eu não vou conseguir discorrer, mas enfim, é uma cara rápida que o responsável pela fiscalização vê na hora quando o passageiro aparece lá. Ele tem os dados e cada aba dessa você vai, de acordo com a necessidade, você vai aprofundando essa análise de dados. Esse aí é um colega, tá? A gente faz sempre a explicação, porque teve uma vez que falou, nossa, mas esse rapaz apronta muito. Eu falei, coitado. Lá no começo eu falei de algumas possibilidades do sistema. Então, a gente tem o monitoramento de passageiro. Esse já é automático. Então, se você tem algum evento em relação a algum passageiro, você coloca ele no sistema e, de forma automática, ele monitora esse passageiro. A gente tem um caso, por exemplo, com a França. Com a França, a gente está mais evoluído em relação a essa troca de informações. Gostaríamos de estar com o resto do mundo. Portugal ainda não temos. Seria uma oportunidade boa. Mas o que acontece? O passageiro, quando viaja, teve um passageiro que foi identificado que era passageiro de risco, e aí, para não chamar a atenção, ele pegou um voo, em vez de ir para a França direto, o caso específico era a França, ele pegou um voo e foi para o México, e do México ele foi para a França, e não foi no mesmo momento, ele esperou alguns dias. Obviamente, são milhares de passageiros, nós não temos milhares de servidores, então não temos como acompanhar isso diariamente, mas a partir do momento que você cadastra, se o passageiro chegar em qualquer dos locais que você cadastrou, o sistema automaticamente avisa para o e-mail ou para o celular das pessoas indicadas. Então, os colegas da França receberam essa mensagem automática que havia um passageiro indicado pela aduana brasileira lá, que estava chegando do México, abordaram. Não é o caso aqui, é uma outra apresentação que leva mais tempo, mas nesse caso específico, o passageiro estava transportando droga. As coincidências, esse sistema aqui abaixo, o que acontece? Muitas vezes quem trabalha, vamos dizer assim, com esse ramo do crime organizado, eles já sabem algumas coisas que o passageiro comum não sabe. A primeira delas é, você não viaja junto na mesma reserva, porque a mesma reserva fica atrelada um ao outro. Então, eles fazem reserva diferente. Então, o sistema ele já cruza as pessoas que viajam no mesmo voo, ainda que estejam em reserva diferente. E o sistema, inclusive, então, para exemplificar, se você tem um passageiro A, que viajou 20 vezes, o sistema procura, nessas 20 vezes do passageiro A, quem que viajou mais com ele. Então, mesmo que esteja reserva diferente, você acha um passageiro B que viajou 15 vezes com ele. Então, assim, é um pouco de coincidência demais, tantos voos, milhares de voos, uma mesma pessoa está lá 15 vezes. E ele vai além. Ele pega esse passageiro B e vê quem viajou com esse passageiro com B mais vezes. Então, você tem um cruzamento. Antigamente, a gente fazia essa apresentação, antigamente ainda não, mas depende do tempo, online, então a gente pesquisa. E uma vez foi um pessoal lá de Brasília da Receita, e o nosso coordenador lá ficou muito impressionado e pediu para a gente consultar lá o nome dele. Enfim, a gente consultou e apareceu uma pessoa A lá que não estava na reserva, que viajava muito com ele. E aí ele
tentou explicar quem era essa pessoa, ninguém perguntou quem era a pessoa, ninguém pediu explicação nenhuma. E ele, não, mas veja bem. Enfim, então depois dessa situação aí, a gente só mostra na teoria. Era uma amiga muito próxima. Essa aqui é a nossa ferramenta de identificação facial. Cadê a moça que chama atenção? Eu vi aqui, ela falou que ia me chamar a atenção, não chamou, eu estou vendo aqui 20 minutos, tá? Então, ali são as câmeras e aqui fica o servidor, ali está o monitor, ele está olhando a fila. Essa análise de fila também conta para a seleção. Existe uma análise de fila do servidor que está aí e existe uma análise do servidor que está observando o saguão do aeroporto. Fora isso, você tem a câmera analisando os alvos. Então, esse aqui é o sistema funcionando. Do lado esquerdo, o rapaz aqui, ó, essa primeira coluna aqui são as pessoas que já foram selecionadas como alvo. Do lado esquerdo é o senhor, a foto dele do passaporte. Do lado direito é a foto dele no momento da passagem. Essa foto menor aqui é quando ele passa. O sistema mostra um quadro que são muitas pessoas ao mesmo tempo para você ter uma noção de onde ele está na fila especificamente. O sistema mede distância, pontos da face, distância dos olhos, das orelhas, esse tipo de coisa. Então, se você põe óculos, engorda, emagrece, não faz diferença, ele acha. Ele tem uma eficiência, conforme você vai calibrando, bem alta. É impressionante. Nesse caso, especificamente, a gente usa um sistema japonês. O sistema todo de análise que eu falei antes, ele é um desenvolvimento da Receita, é um desenvolvimento interno da Receita, de servidores da Receita do Brasil inteiro, inclusive alguns lá de Guarulhos. E esse sistema de identificação facial, não. Esse sistema é adquirido, nesse caso é uma empresa japonesa, existem outras no mundo, poucos, mas esse sistema até hoje ainda, é muito pouco usado no mundo. Poucos países ainda têm essa tecnologia, mesmo na França, o sistema do Brasil é um dos melhores do mundo ainda hoje. E aí, falando um pouquinho de carga, que eu falei que o sistema de passageiro estava mais à frente, a gente está fazendo a mudança, por incrível que pareça, esse ainda é o sistema, essa telona preta aqui, da década de 80, ainda é o sistema de carga. A gente está migrando, deve ser no final de julho, para esse portal, para o CCT, e aí você tem alguns dados lá de Guarulhos, não vou me aprofundar em relação a esse, mas esse é a cara menor. Aqui, em relação à remessa expressa, existem umas piadas que tem coisas que só tem no Brasil e de fato tem. Falando especificamente de remessa expressa, a gente tem 3.000 despachos dias em Guarulhos que são processados lá, essa é a carinha do sistema, e a gente tem 600.000 trânsitos diários dos Correios. O que são esses trânsitos? Em torno de 40 caminhões todo dia de mercadoria de remessa expressa. Remessa expressa é aquela comprinha lá, menorzinha, que todo mundo faz nos sites, principalmente chineses, que chegam no Brasil e eles não são tratados no aeroporto de Guarulhos, eles fazem um trânsito. Então, chega lá, ele é separado e todo dia 40 caminhões vão lá para os Correios. O centro de tratamento dos Correios no Brasil fica em Curitiba. Então, você manda todo dia 40 caminhões para Curitiba. São Paulo, obviamente, é o maior centro econômico do país, então boa parte do que é comprado retorna para São Paulo. Mas ele vai para Curitiba para ser fiscalizado em Curitiba, porque lá é o centro de tratamento. Só que ele vai para Curitiba, e como o volume é muito grande e a Receita Federal em Curitiba não tem essa capacidade de fiscalização, ele vai para lá para ser fiscalizado. E aí, o que vai para lá, em torno de 6% é fiscalizado. E aí você volta 94% para distribuir pelo resto do Brasil. E desses 94%, em torno de uns 60% vão para São Paulo. Então ele chega em São Paulo, vai até para Curitiba, faz um passeio e depois volta para São Paulo sem ser fiscalizado. Não teria explicação, mas é óbvio que tem uma explicação. A empresa que faz isso, ela tem uma vantagem competitiva em relação a uma discussão que a gente está tendo no Brasil hoje, porque os tributos não são cobrados e justamente ela faz todo esse trajeto para o tributo não ser cobrado. Então isso é uma vantagem competitiva desleal, que é usada, tem um grande debate lá no Brasil, mas a Receita Federal está caminhando para acabar com isso aí. E qual que é a nossa visão de futuro? É esse controle. A partir do momento que isso já está sendo desenvolvido lá pela Receita, você tem uma inteligência artificial que você compara as imagens, você consegue fiscalizar esse volume todo, porque você cadastra, e isso não é utopia, isso já existe, a gente só não consegue utilizar em larga escala ainda. Você cadastra as imagens e o que essas imagens representam, o que elas são, e o que te interessa ou não. Então, a máquina vai acusando em relação a essas imagens e separando aquelas mercadorias. Então, veja bem, isso é um exemplo da máquina
não substituindo o trabalho humano, mas a máquina agregando o trabalho humano, porque esse trabalho humano não é feito e ele é impossível de ser feito nesse volume. A partir do momento que você coloca a máquina para fazer isso, você tem um ganho de fiscalização muito maior sem a substituição, agregando. Em relação à vigilância de pista, mas, enfim, acho que falaria aí da inteligência artificial em relação à câmera, movimentação, mas acho que não é o foco. Já deu o meu tempo. É isso. Obrigado, gente.